no versículo 11, diz assim: continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém. Amém. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor abençoe a meditação na tua santa parábola, nesta passagem que o Senhor ensinou acerca da misericórdia do Pai em acolher aqueles que se desviaram, em acolher aqueles que se afastaram. E por muitas vezes somos nós. Muitas vezes somos nós a dracma perdida que foi encontrada pela sua dona. Muitas vezes somos nós a ovelha perdida que precisamos ser encontrados pelo bom pastor. Mas muitas vezes nós somos também o filho que se afastou e por algum motivo o pai não vai atrás, mas espera que o filho retorne e o recebe de braços abertos. Nos ajuda, Senhor, então a meditar na tua santa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se aceitar em nome de Jesus. Graças a Deus. Essa parábola, ela é chamada de parábola do filho pródigo. Na sua Bíblia pode ser que tenha esse título, parábola do filho pródigo. Pródigo é aquele que gasta tudo. Então você dá um dinheiro na mão do cara, o cara não aguenta, ele gasta, ele pode ter: me segura aqui, me larga que eu vou lá comprar uma roupa nova, me larga que eu vou comprar um videogame, me larga que eu preciso fazer alguma coisa. Então é chamado pródigo. Mas esse não é um título muito adequado, pelo menos para o nosso tempo, porque o pródigo, para a nossa legislação, ele é considerado alguém que é doente. Então você tem que interditar essa pessoa na justiça, porque ela é uma pessoa considerada incapaz. Não é o caso desse rapaz aqui. O que ele fez foi algo muito feio, porque ele pediu a antecipação da legítima. O que é a legítima? É a sua parte legítima na herança. Então, quando ele pede a antecipação da herança, é como se ele tivesse desejado que o pai já tivesse morrido. Ele está demorando para morrer, velho, quero receber logo aí minha parte na herança. Então, uma coisa muito feia que ele fez, e foi uma coisa assim realmente planejada. Essa parábola aqui, ela está contada, ela foi narrada no contexto de 3 parábolas. Essa é uma delas. E ela foi narrada, se você olhar no início do capítulo 15, no versículo 1, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. No versículo 2, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles.
Então, os religiosos da época, eles estão ressentidos com Jesus, porque Jesus, ele gostava de estar com os pecadores, com os malandros, com os cobradores de impostos, com gente ruim na sociedade. Ele gostava daquelas pessoas que tinham uma fama. E os religiosos olhavam e falavam: nossa, por que esse cara anda com esse pessoal aí? E aí é nesse contexto que Jesus conta 3 parábolas. Uma é a da dracma perdida, que daí, a pessoa acha a dracma, quem perdeu acha a dracma perdida na sua casa, encontra e faz uma festa. A outra é a parábola da ovelha perdida, em que o pastor encontra, deixa 99, encontra uma, quando encontra faz uma festa também. E essa é a do filho pródigo, em que o filho pródigo, estou mencionando esse título porque geralmente é usado, embora não seja o melhor, mas é o rapaz, o filho que sai de casa, depois dá tudo errado na vida dele, ele faz um plano lá, vou voltar, vou falar assim, assado para o meu pai, ele volta, o pai recebe de braços abertos, não cobra nada em troca e também faz uma festa. Então, quando encontrou a dracma perdida, fez festa. Quando encontrou a ovelha perdida, fez festa. E quando o filho perdido voltou, fez festa também. Para mostrar o quê? Para aqueles caras que murmuravam que Jesus só gostava de pecadores, está falando: Deus é assim. Ele encontra o que estava perdido e faz festa. E o clímax dessa parábola não é nem tanto a volta do filho pródigo, mas é o diálogo que ele tem com o filho que não saiu, porque ele era um filho perdido dentro da casa do pai. Vocês que já ouviram muitas vezes essa pregação sobre esse título, sobre essa passagem, sabem que ele era um filho perdido que nunca saiu, nunca teve coragem de chutar o pau da barraca, nunca teve coragem de meter as caras, mas também era uma pessoa completamente ressentida, e o pai vai tratar com ele. E João Calvino dizia que esse era o clímax, na verdade, porque esse filho que ficou representava os fariseus e os murmuradores do início do capítulo 15 que reclamavam porque Jesus gostava de pecadores. Então esse daqui é o contexto geral. Mas o ponto de vista que eu queria abordar essa parábola hoje é sobre a vida desse rapaz que pediu a antecipação da legítima, que pediu a antecipação da herança. Ele montou um projeto na cabeça dele. Ele pensou assim: bom, eu vou pegar a minha herança, que não é lá pouca coisa, e vou viver a minha vida. Ele realizou um projeto de vida. Ele realizou um plano. E, por algum motivo, o pai não resiste. Eu fico imaginando, se a minha filha pedisse isso para mim, eu acho que eu dava um tapa na orelha dela e falava: se liga, vai se converter, menina. Acha que eu vou dar aí herança? Nem morri ainda, Espero o caixão esfriar primeiro, Então, nem morri, vai demorar muito ainda, mais uns 50 anos, vou chegar a 100, se Deus quiser, Só para começar, eu não faria isso. Mas Deus é assim, O Pai, Ele dá liberdade, assim, liberdade extrema para as pessoas, até se enrolarem na sua própria liberdade. E o pai não negou a herança, deixou ele ir, ele aproveitou o dinheiro da melhor forma que ele achava que deveria fazer. A parábola não traz aí grandes detalhes a respeito disso, a gente só sabe que ele começou a passar necessidade. Passou necessidade a ponto de colocou sua mão de obra a serviço de outra pessoa, a ponto, ele nem precisava trabalhar tanto assim na casa do pai, e em algum momento ele estava comendo as mesmas comidas que os porcos comiam. Então, o máximo da humilhação, lembrando que para o judeu o porco é um animal imundo. Então o problema não era nem estar comendo a comida do porco, mas era o fato de ser porco, porque ele estava dividindo a comida que já é imunda, mas com um animal que ainda é mais imundo ainda. Então, o nível que esse rapaz chegou. Aí depois ele criou um outro projeto, Ele fez um contra-projeto. Vou falar para o meu pai que estou assim assado, não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos seus empregados e está tudo certo. Nós vimos na parábola, vocês conhecem, que ele executou esse plano. Nem sei se ele fez isso de coração,
Alguns leem esse texto e falam que ele bolou um plano, mas que ele não estava ali chorando, triste, arrependido de ter magoado o pai. Não, ele estava pensando em comer, né? Estou passando fome. Então ele criou um outro projeto de vida e esse projeto funcionou. Quer dizer, o pai não fez grandes questionamentos, o pai não falou onde você vai gastar o dinheiro, moleque. O pai não pediu a restituição daquele que tinha sido gasto, porque tem gente que faz isso, né? Restaura, mas fica colocando um monte de condição. Mas agora você vai ter que acordar tal hora, dormir tal hora, até você conseguir me pagar tudo, vai ter que me provar. Nada disso. Ele foi, vestiu ele com a melhor roupa, colocou um anel no dedo dele, matou ali o melhor animal, que eu acho que era do outro irmão dele também, né? E fez uma festa. Porque é assim a graça de Deus. A graça não pede nada em troca. Caso contrário, não seria graça. Por isso que às vezes a gente abusa da graça, porque a graça não pede nada em troca. Ela simplesmente recebe, ela simplesmente se doa. É duro, a gente fica com raiva, como o irmão mais velho. Pô, tô fazendo tudo certinho aqui. De repente chega esse cara aqui, ocupa o mesmo cargo que eu. Já viu gente assim na empresa, né? Tá trabalhando lá, de repente vem um cara lá que pisou na bola, o patrão trouxe de volta no mesmo cargo. Já pensou, você ia ficar com raiva. Nós iríamos ficar com raiva, a gente não ia aceitar. Porque a graça é assim, a graça é escandalosa mesmo. Mas assim é o nosso Pai. Se não fosse pela graça, ninguém seria salvo, não é mesmo? Graças a Deus pela graça do Pai. Mas eu quero dar o foco aqui a respeito dos projetos de vida. Esse rapaz, ele tinha um projeto de vida e esse projeto falhou. Não deu certo. Ele se deu muito mal. Todo mundo aqui já teve, tem ou terá um projeto de vida. É da nossa natureza bolar algum plano, algum objetivo e correr atrás desse objetivo. Isso é da nossa natureza. Todos nós já fizemos isso, estamos fazendo ou vamos fazer isso. Talvez a gente não tenha assim pisado com tanta força na jaca que nesse rapaz aqui, né? Ele pisou na bola, foi assim horroroso o que ele fez. Talvez os nossos projetos que falharam não tenham tido assim uma intenção tão horrorosa, mas ainda assim muitas vezes nós cometemos falhas no meio do caminho, erramos, ou por ignorância. Assim, o erro não perdoa a ignorância, erro é erro. A Bíblia fala de pecados por ignorância, continuavam sendo pecados, continuavam precisando de sacrifício por esses pecados. Então, às vezes a gente errou dessa forma, ou às vezes a gente errou porque a gente pisou na bola mesmo. Em alguns momentos, esses projetos fracassam. Às vezes, o fracasso está numa única área da nossa vida. Uma única área. Pode ser área profissional, pode ser área sentimental, pode ser uma área social. Alguma coisa fracassou. Eu sei que não errei tanto assim, mas eu sei que errei. Mas aconteceu algo que te deixou triste. Às vezes é o fracasso de uma vida toda mesmo. É o fracasso de uma vida toda. Eu comentava com a Andréia nesse passeio que a gente fez, de vez em quando a gente entra nesses assuntos meio tristes. Quantos amigos que eu tive que cometeram suicídio? Não foi? Quando a gente estava na ida do nosso passeio, quantos amigos eu tive que cometeram suicídio? Porque por algum motivo tiveram seu coração partido e também a sua cabeça era muito fraca para o momento que eles viviam. Então, às vezes, o nosso fracasso ele é da vida toda, assim, acabou meu mundo, né? É algo tão ruim. Uma pessoa, por exemplo, entregue às drogas, entregue ao vício. Não sei por que ela entrou naquilo, mas aquilo contaminou a vida toda dela, que tudo o restante acabou sendo estragado. E às vezes não é tudo, é uma área só, é um relacionamento, mas aquilo
causa um abalo tão grande na vida da pessoa que aquilo acaba arrastando todo o restante da vida dela para o desespero. E o desespero é uma coisa ruim, porque nos leva a fazer coisas das quais depois a gente pode se arrepender. Não arrepender no sentido bíblico, mas se arrepender no sentido de ser algo ruim, de até não ter como consertar muitas vezes. Então, a minha meditação hoje é no sentido de o que fazer se eu chegar ao ponto de um projeto da minha vida falhar, ou da minha vida, de algo na minha vida falhar de um modo tal que eu fique tremendamente triste e arrasado por causa da vida. Então essa é a minha meditação, é nesse sentido que eu vou dar o foco para hoje. E o primeiro passo que nós devemos dar quando nós percebemos que o nosso projeto de vida falhou, que alguma coisa na nossa vida falhou, é reconhecer. Diga, reconhecer. Mais uma vez, reconhecer. Reconhecer. Reconhecer que fracassou. Reconhecer que errou. No versículo 17 que nós lemos, ele diz assim: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. Então ele reconheceu. Se foi com dor no coração, eu não sei, mas com certeza foi com dor no estômago, né? Com dor em outras coisas. Ele reconheceu que ele errou. Ele caiu em si. A palavra de Deus diz: para reconhecer que nós erramos, parece que é fácil, mas nem sempre é. Precisa da maior das virtudes descritas nas Sagradas Escrituras. A maior das virtudes é a humildade. Talvez por isso seja a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados humildes de espírito, porque verão o reino de Deus, verão o reino dos céus. A primeira coisa é reconhecer, é assumir para si que você errou, que nós erramos. Coisas que outros personagens nas Escrituras não conseguiram fazer, como Caim, por exemplo, não conseguiu fazer, como o rei Asa, não conseguiu fazer, como Judas, não conseguiu. Ele até reconhece, mas ele não reconhece no campo do arrependimento, parece que ele reconhece no campo do remorso, e aí ele tira a própria vida. Ele tem até a consciência de que ele errou, mas talvez o orgulho faça com que ele não tivesse a mesma atitude que Pedro. Por exemplo, Pedro também negou Jesus, mas depois ele é restaurado pelo próprio Senhor, pelo próprio pastor. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer. Às vezes a gente não reconhece por nós mesmos, como por exemplo Davi. Davi ele precisou ser confrontado pelo profeta Natan. Ele já estava se enrolando até o pescoço, né? Primeiro ele vê a menina que não é dele. Depois ele manda trazer a mulher que não é a dele. Depois ele tem lá o lance com a mulher que não é a dele. Aí devolve a mulher que não é a dele. E eu nem sei se aquilo ali foi consensual. A Bíblia não diz, mas que há um elemento de força aí, né? Traz a mulher do cara para cá porque ele é o rei A. Ela não viria sozinha, né? Do nada. Então há um elemento de força. Talvez fosse até um ato hoje, talvez pudesse ser considerado um ato de violência sexual. Quando um chefe força a empregada, hoje esse cara pode ser preso, né? É o chamado assédio sexual. Então, talvez a gente possa chegar com Davi no nível do assédio sexual, porque ele é o chefe, não tem nenhum chefe acima dele. Aí ele traz a menina, tem relações com ela engravida. Aí ele vai ele só se enrolando, né? Agora vamos criar uma situação aqui para o marido dela voltar, né? E faz conta que é dele. Não dá certo esse plano até que chegamos no campo do homicídio. Então nós tivemos, ele descumpriu todos os 10 mandamentos nessa história. E ele não reconheceu sozinho. Ele precisou ser confrontado pelo profeta Natan para reconhecer o seu erro e o seu fracasso. Então, quando acontecer, melhor do que colocar a culpa no outro,
Mesmo que o outro tenha culpa, sempre tem culpa, né? Não nem necessariamente só nós, principalmente no campo das relações. Mas a melhor coisa a ser feita é reconhecer aonde que eu errei. Esse é o caminho da liberdade para aquilo que ficou para trás e que às vezes ainda assombra as nossas vidas. Se você ficar no campo da terceirização, falar o culpado é minha mãe, o culpado é minha ex-mulher, o culpado é o meu filho, o culpado é minha mãe, meu pai. Se você ficar no campo da terceirização, dificilmente você vai ser liberto daquilo que você precisa ser libertado. Então, o primeiro ponto é reconhecer o fracasso. O segundo ponto é reconhecer que precisa de ajuda. Reconhecer que precisa de ajuda. No versículo 18 ele disse: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Então, ele poderia ficar muito orgulhoso, né? Tipo assim, gastei todo o dinheiro, agora vou ter que chegar lá e me humilhar e tudo mais. Não, ele venceu o campo do orgulho, a fome falava mais alto. Tem gente que é orgulhosa pra caramba, pode ter uma faca no pescoço que não reconhece e não vai atrás. Não, ele reconheceu que precisava de ajuda. Ele reconheceu que sozinho não sairia daquela situação. Ele tomou a firme resolução de voltar para a casa do pai. Gente, são dois pontos muito difíceis. Parece que é fácil, mas não é. São muito difíceis. O primeiro é reconhecer. Eu lembro que quando nós começamos as nossas reuniões na confraria, lá na casa da Kátia, talvez André com certeza lembra, talvez a Silmara lembre também. Eu não posso citar nome porque está gravando, mas teve um senhor que frequentou conosco, amigo da casa do petróleo, e ele era muito inteligente, muito inteligente. Teve estudos que a gente deu que ele contribuía, né, um estudo sobre o bálsamo, você se lembra? E ele contribuía com comentários maravilhosos, assim, inteligentíssimo. Mas ele tinha um problema. Ele tinha um problema do vício no álcool. E o problema das pessoas com vício no álcool, não só no álcool, mas em outras drogas, mas eu vejo principalmente no álcool, é que elas não reconhecem que precisam de ajuda. Quando uma pessoa é viciada em crack, em outras drogas pesadas, de algum modo, elas sabem que precisam de uma ajuda para sair. Muitas vezes não querem sair. Muitas vezes a droga já deixou num estágio que a pessoa já se tornou incapaz. Mas geralmente o viciado em álcool, ele não reconhece que precisa de ajuda, não sabe. Talvez porque o álcool é uma droga liberada, né? Todo mundo pode ir lá, maior de 18 anos, ir lá e comprar uma bebida alcoólica, desde uma cervejinha até uma 51. Pode. Ano do primeiro título do Palmeiras, inclusive mundial aqui, né? Como todos sabem. Enfim, tô pregando, calma. E ele não reconhecia. Ele não... É doido, né, que o pastor tem a palavra, assim, né, fica impondo esses dogmas, né? Tá bom, não tem não, tá bom, vocês ficarem contentes aí. Ele não reconhecia. O tempo todo ele dizia que seria capaz de sair sozinho. Você se lembra de quem eu estou falando? Sim, sei quem é. Você se lembra? Faleceu. Exatamente. Vocês ouviram? Teve um dia que na madrugada ele foi encontrado morto no banheiro. Overdose de bebida. Poucas pessoas eu vi morrerem de overdose de bebida. A pessoa bebe até morrer. Não faltou pessoas que diziam: olha, eu te ofereço um lugar para você ir ficar um tempo. Mas, assim como outras pessoas que eu conheci também, a pessoa às vezes ela chega num estágio que ela acha que não precisa mais de ajuda. Então eu dei um exemplo extremo aqui, mas isso pode acontecer com qualquer um de nós. Em muitas áreas da vida comum, na vida pastoral e na vida antes de ser ordenado pastor, mas sempre com uma posição de discipulador, de liderança, eu vi pessoas que queriam receber ajuda e outras pessoas que não queriam receber ajuda nenhuma. E aí você tem um preço maior a pagar. Às vezes você tem uma depressão e você não quer reconhecer. Talvez por preconceito, alguma coisa assim. E às vezes o caminho da cura é você procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, tomar um remedinho
resolve o problema, harmoniza sua química, serotonina e outras coisas e resolve o problema. Às vezes pode ser uma questão casamento, procurar um pastor, um terapeuta de casais, um padre, sei lá, de repente você é católico. Às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema profissional, etc, um monte de coisa, mas você não procura ajuda, você acha que se basta, você tem vergonha, você não vai atrás. Hoje tem formas de você procurar ajuda, inclusive de uma forma anônima. Quando você liga um vídeo lá do YouTube para ver algo de alguma área, você está procurando uma ajuda, de certa forma, de uma forma anônima. Embora eu acho que isso não produz muitas vezes a humilhação necessária para realizar a libertação na sua vida. É você olhar nos olhos de alguém, principalmente de quem te avisou um dia, e falar: realmente você tinha razão, eu errei. Considera-me como um dos teus empregados, recebe-me de volta na tua casa. Eu acho que esse olho no olho. Hoje a gente perdeu também aquela prática da confissão de pecados. Confissão, a gente confessa a Deus no abstrato, né? Experimenta confessar os seus pecados para alguém, não para o amigão que vai dar risada junto com você. Eu também faço isso, nossa, estamos juntos. Não, é uma pessoa que você tem muita vergonha de falar. Você olhar, você é uma pessoa, você tem muita vergonha de você confessar e ser liberto. Às vezes é a humildade necessária que falta para confessar e para pedir ajuda para alguém. Em terceiro lugar, a questão não é só reconhecer que errou e fazer alguma coisa, mas entregar-se à ajuda daquele que você foi procurar. E isso já é mais difícil ainda. Você reconhece que precisa de ajuda, você vai atrás da ajuda, mas você se entrega à vontade daquele que você foi pedir ajuda. Claro, é uma pessoa que você amou, claro, é uma pessoa que você confia, não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que você confia. No versículo 19 diz assim: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então ele entregou a vida dele de um modo tal: faz comigo aquilo que você quiser e eu obedecerei. Esse ponto aqui é fulcral. Esse ponto aqui, quando você chega na vida e na história de alguém que você conhece, que você reconhece como um líder, como alguém que você ama, e você olha nos olhos dele e fala: eu fracassei, me ajuda, o que é que eu faço agora? Esse é o ponto, e esse é o ponto que poucas pessoas chegam nesse ponto aqui, ou por vergonha, ou por orgulho. Nós sempre temos vergonha, nós temos temor de chegar a esse nível de confiança. E eu já passei por isso. Chegou um momento da minha vida que eu fracassei em tudo. Perdi tudo na minha vida, praticamente. Fiquei só, sem nada, só o pó, perdidão. Eu cheguei para o pastor Ricardo e falei para ele: eu não sei gerir a minha vida, me ajuda. Eu não tenho maturidade. E eu falei para ele: eu não vou tomar nenhuma decisão importante na minha vida sem te consultar. E é assim até hoje. Eu acho que hoje eu sei gerir um pouco minha vida, mas eu não tomava nenhuma decisão de cunho profissional e sentimental sem falar com ele. Quando eu comecei a namorar com a Andréia, pastor Ricardo, eu posso namorar com a sua ovelha? Não é minha ovelha. Eu não conhecia ela na rua, eu não conhecia ela na calçada, no parque, do nada, no busão. Eu conhecia a Andréia dentro da igreja dele, em que ele é o líder, em que ele é o pastor. Caiu lá no meu grupo de jovens, que eu era líder. Nada mais justo do que eu chegar: pastor, eu posso namorar com a sua ovelha? Pode. E se disser que não, era não.
Ponto final. Primeira coisa. Depois tem que enfrentar o papai e a mamãe também, como deve um crente fazer, buscar a aprovação dos seus pais, do seu pastor. Poucas pessoas fazem isso hoje. As pessoas vivem de forma completamente independente. Pode dar certo, mas pode estourar a cara de novo. Assim como eu posso estourar a cara de novo, vamos colocar assim, nós não temos o controle do resultado, mas do que depender de mim, eu farei de tudo para que eu não cometa os mesmos erros do passado. Eu liderei um grupo de jovens numeroso um dia na minha vida, e eu dizia assim para eles: eu peço por favor que você confie em mim durante 4 ou 5 meses, e que você não tome nenhuma decisão sem falar comigo. Você está cheio de empolgação, mas você ainda não tem maturidade nem conhecimento da palavra. Irmãos, digo a verdade e não minto, com temor e tremor no meu coração. A maioria aderiu, e quem fez isso está na igreja até hoje. Com filho, bem empregado, com ministério, é ou não é? Dá para trazer para dar testemunho. Quem quis, foi viver a própria vida, quebrou a cara um pouco, enfim, não está nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque há um momento que você tem que olhar na cara de alguém e falar: me ajuda, eu não sei gerir a minha vida, por favor, me dê a sua opinião. Eu acho que como discipulador as pessoas me procuravam mais, porque me viam como um igual, né? Assim, o tempo todo, dava aconselhamento o tempo todo. Carlinhos, o que você acha? Até para derrubar um pastor me procurava. Como é que a gente faz para derrubar esse pastor aí? Pegar? Não, esse tipo de conselho não posso dar não, isso aí está proibido. Não posso falar sobre esse assunto não. Mas eu não sei se por pastor, eu acho que as pessoas ficam com um pouco mais de vergonha. Mas quase ninguém me procura para falar de vida sentimental, de vida profissional. Ninguém pede opinião para nada. E eu digo para vocês, eu tenho alguma experiência em todas as áreas, boa parte das áreas da vida, seja profissional, seja sentimental, seja pelo sucesso ou seja pelo fracasso. Não tem problema. Você não precisa perguntar para mim. Você pode conhecer um outro pastor fora da casa, ou Aragão, ou enfim, você pode conhecer outro pastor que você não quer que ninguém na comunidade saiba nada da sua vida. É um direito seu, e eu compreendo, porque tem tantos abusadores hoje em dia. Eu acho que eu não sou um abusador. Mas, de repente, você acha: não, Carlinho, meu Carlinho, Neinho. Então você vai procurar né? Vai ter um Aragão, né? Então você tem outras pessoas, às vezes precisa chegar nesse nível, irmãos e irmãs. Se você não tem coragem de entregar a sua vida para um discipulador, do modo como os discípulos entregaram para Jesus, e não é uma coisa abstrata, é ali no dia a dia mesmo, tome como conselheiro, pelo menos, e eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Eu faço somente 2 observações para a gente encerrar, né? Eu sei que o relógio está atrasado aí, mas como nós não estamos na bateria, 2 observações. Você não precisa esperar a casa cair para fazer isso, que nem o menino aqui da parábola. Você pode sentir isso antes. Eu sinto que aqui não está legal, sinto que aqui não está bom. Você pode procurar. A Andréa mencionou para mim uma pesquisa que foi citada pelo pastor Ed Renekiewicz. Pesquisa ali, estatística. Ele disse que a cada 10 pessoas que procuram um médico, e o médico diz: se você não mudar a sua rotina de vida, você vai morrer. A cada 10 pessoas que procuram, você tem que parar de fumar, você tem que fazer isso, exercício, tomar um remédio e tal. A cada 10 pessoas, 9 não obedecem o médico. Só um vai fazer aquilo que o médico pediu para fazer. Eu já vi isso. Conversava com a irmã Maura quarta-feira, né? Um pouco sobre isso. Nós já vimos isso. Pessoas serem advertidas, e nós estamos falando aqui de questões de vida ou morte, de saúde, e as pessoas não mudam. Falo com todo respeito à minha mãe, que Deus a tem, está no céu, lá. Já era assim, né, amor? Todo o tempo que a gente conviveu, o pior, não vou dizer o pior, mas eu acho que é uma característica cultural, talvez nossa, é o rebelde passivo.
O que eu chamo de rebelde passivo? É aquela pessoa, eu estou falando mais baixo para não incomodar aqui a vizinhança, tá? Mas dá para ouvir bem. O que é o rebelde passivo? É aquele que você fala com ele e ele fala, é isso mesmo. Tem razão, meu filho. Eu lembro da minha avó, minha mãe falando, a avó da Natália, tem razão, meu filho, você tem razão. Amigos meus, parentes meus, André, que acompanha de perto, sabe. Aí vai lá na prática e vai estudar o contrário. É o rebelde passivo. Ele nunca bate de frente com você, mas ele nunca faz aquilo que você pede. É isso que eu acho que destrói a nossa vida. Ele não contesta, mas ele não faz. Então, cuidado, não espera você chegar no fundo do poço para reconhecer. E é aquilo, irmãos, às vezes não é uma coisa assim tão grave como um vício, como eu falei aqui. Mas pensa na história da franquia. Tem uma franquia do McDonald's. Você tem 15, 20 lojas do McDonald's. Todas estão dando sucesso. Mas você tem a loja 19 que vai mal. Está mal a 19. Todas as outras 19 estão bem. Uma está ruim. Você pensa que as 19 vão parar o que estão fazendo para ajudar aquela que vai mal? Tipo, então vamos tirar recursos das outras 19 para ajudar essa que está ruim. Não acontece. Eles deixam aquela morrer para que não contamine as demais, porque senão aquela sozinha leva todas as outras juntas para o buraco. Entendeu? Qual que é a analogia que eu estou fazendo? Às vezes é uma área que você não dá muita importância. Isso aqui não é tão importante assim, minha área sentimental. Tem uma boa profissão, não sei o que lá, etc e tal. Mas às vezes aquela área arrasta as demais para o buraco junto com ela. Entendeu? Por isso que a gente realmente tem que ficar atento. E outra coisa que eu quero dizer para você, para que a gente não termine assim de uma forma muito sombria, essa parábola tão bonita, é que eu quero que você saiba que o fracasso é um sinal de amor de Deus na sua vida. O fracasso é um sinal do amor de Deus na sua vida. Imagine se tivesse dado certo o projeto daquele rapaz. Imagine se ele fosse um cara, pegou o dinheiro do pai dele, investiu na bolsa, dobrou o dinheiro, investiu em gado, dobrou o gado. Esse cara, ele ia crescer no erro. Há um salmo que diz assim, por que prosperam os ímpios? Há um momento na vida de algumas pessoas que fazem tantas coisas erradas, e a gente sempre fala nisso, e prosperam tanto, mas aquilo é a porção dele debaixo do céu. É tudo que ele tem. E às vezes é só uma aparência também, às vezes tem outras coisas que o angustiam, e aquilo é só uma aparência, e vai passar muito rápido. Se essa pessoa não se converter, não se arrepender, o fim dela vai ser tenebroso. Mas há algum momento na vida de algumas pessoas que Deus tira a mão e fala assim, Deus, em Romanos, Deus nos entregou as suas próprias vontades e pensamentos. Então quando a gente fracassa por um erro nosso, isso é maravilhoso, porque ainda mostra que Deus nos ama, que Deus quer nos atrair de volta para Ele. O escritor de Hebreus, ele fala assim, que filho que está sem correção. Se vocês estão sem correção, vocês não são filhos, vocês são bastardos. Então se algo não dá certo, na hora dói, machuca um pouco, mas é motivo de bênção, de glórias, porque a maior parte de nós, 99% do nosso ser, muitas vezes só busca o Senhor com intensidade quando a gente chega no fundo do poço, quando a gente chega na dor e na tristeza. Então, como foi na vida do filho pródigo, se acontecer com você, não é para você se desesperar. Estourou minha vida profissional, me dediquei tanto, fui mandado embora, tentei ser o melhor cônjuge, tomei um chifre, me ferrei, me lasquei, e agora estou aqui. Eu investi tanto nesse ministério, o pastor ficou mal. Não se preocupe, não é um sinal do desagrado do Senhor, é um sinal de amor. E toma isso como um impulso para que você o busque com mais intensidade, reveja sua vida e não cometa eventualmente os mesmos erros que você cometeu. Então, se estiver nessa situação,
E isso vale para você que está numa boa. Porque você que está numa boa pode aconselhar alguém nesse sentido também. Se acontecer, reconheça que fracassou. Reconheça que precisa de ajuda. Entregue-se à ajuda daquele que você buscou. E talvez você seja a pessoa que alguém procure um dia para pedir ajuda. E você saberá o que dizer. Porque você já passou por essa situação. E você ainda terá muito a ensinar para essa pessoa. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pedi para a irmã Maura cantar um hino no final.